Leitura do Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 13, versículos do 24 ao 30 e do 36 ao 43. O joio. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: O reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: Patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: O senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham trigo e ponham no meu depósito. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: Conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: Quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois, os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Amém. Que o Espírito Santo possa nos abençoar neste momento em que queremos ouvir e meditar a palavra de Deus, destacando as palavras de Jesus no Evangelho de hoje, conforme registrado pelo evangelista Mateus. Amém. Como estão as coisas em seu trabalho? Está tudo do jeito que você gostaria que fossem? Ou algumas coisas poderiam ser melhores? E sua vida em família, o seu casamento, está tudo do jeito que você deseja? E nos seus estudos, no convívio em sociedade, no convívio com os amigos, na igreja, todas essas áreas de sua vida estão satisfatórias? Elas estão daquele jeito que você gostaria que elas fossem? Talvez em uma ou outra área de sua vida as coisas estejam se encaixando, mas acredito que estar plenamente satisfeito com tudo é algo praticamente impossível. Sempre haverá coisas que gostaríamos que fossem diferentes, e isso é natural do ser humano. E é isso que Jesus quer mostrar também através desta parábola, a parábola do joio e do trigo. Assim como em nossa vida, também no reino de Deus, as coisas nem sempre são como gostaríamos que elas fossem. Jesus, ele havia iniciado o seu ministério e anunciava as boas novas do reino, de uma maneira que ela pudesse ser acolhida, que ela tivesse acesso a todas as pessoas, desde as mais simples até as mais instruídas, como os fariseus e os mestres da lei. Desde o início, o ensino de Jesus foi acompanhado também de curas e milagres. Jesus, ele também acolhia aquelas pessoas que geralmente eram desprezadas pelos religiosos da sua época. Bem sabemos o que acontece quando alguém se destaca por sua generosidade
e por sua sabedoria. Há, sem dúvida, muitos aspectos positivos nisto. Essa pessoa certamente contribuirá para o bem da sociedade e principalmente para o bem daquelas pessoas que estão mais próximas. Mas nem tudo são rosas. Sempre haverá interesseiros, haverá invejosos, pessoas que querem se aproveitar, pessoas que querem puxar o tapete. Foi mais ou menos isso o que aconteceu com Jesus. O seu ensino e sua generosidade trouxeram excelentes resultados. Foram muitas as pessoas que creram em Jesus como Filho de Deus e que tiveram as suas vidas transformadas pelo Evangelho. As curas não foram apenas curas físicas, mas foram também curas espirituais. No entanto, houve também resultados negativos. Muitas pessoas passaram a seguir Jesus apenas por interesse. Queriam se aproveitar de suas curas e seus milagres. Da mesma forma, surgiram também aqueles que o invejavam. Afinal, quem esse sujeito pensa que é? Se diz o Filho de Deus, faz curas e milagres, acolhe e toma refeição com pecadores. Os fariseus e mestres da lei, com sua suposta religiosidade, já não eram mais o centro das atenções. Diante desse contexto, Jesus começou a falar por meio de parábolas a respeito das coisas do reino de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 13, Jesus diz: é por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. Através destas palavras, Jesus estava dizendo que aquelas pessoas estavam cegas e surdas espiritualmente. O Messias prometido desde o Antigo Testamento, que deveria vir para libertar, para restaurar as pessoas da escravidão do pecado, esse Messias estava diante deles, mas eles não o estavam vendo, nem o estavam ouvindo. Muitas pessoas estavam apenas esperando um libertador político, alguém que libertasse eles da opressão romana, do Império Romano. Alguns viam em Jesus apenas uma oportunidade de se livrarem de seus males físicos e terrenos. Outros viam Jesus como uma ameaça. Definitivamente, o Messias não era exatamente do jeito que algumas pessoas gostariam que ele fosse. É assim que Jesus, por meio da parábola do trigo e do joio, explica aos seus seguidores que também no reino de Deus as coisas não são exatamente como eles gostariam, como nós gostaríamos. Jesus ensina que o reino de Deus e seus inimigos podem ser praticamente indistinguíveis, como o trigo e o joio, duas plantas tão parecidas, mas que são totalmente diferentes. Enquanto uma produz alimento, a outra é uma erva daninha. Quando o joio cresce em meio ao trigo, as duas raízes elas se entrelaçam, e arrancar o joio em meio ao trigo pode comprometer o trigo. Por isso, é melhor deixar que as duas plantas cresçam juntas e fazer a separação apenas na colheita. A mesma coisa acontece também no reino de Deus. Os que creem sempre terão que conviver com aqueles que não creem, com os descrentes, com os incrédulos. É necessário que seja assim, até porque nenhum ser humano sabe realmente quem crê e não crê. Deus é quem sabe isso, pois Deus tudo sabe, e o julgamento é dele, não é nosso.
No fim dos tempos, o próprio Deus ordenará aos seus anjos para que façam a separação. Os que creem para a vida eterna, os que não creem para a condenação. Jesus é ainda hoje aquele que semeia a boa semente. Todos aqueles que ouvem e acolhem o Evangelho são boas sementes para o mundo. São como o trigo que nutre e alimenta as pessoas. Mas desde a entrada do pecado no mundo, a natureza humana oferece resistência à voz de Deus. E para piorar, o diabo contribui para isso. O Evangelho sempre terá opositores. Sempre haverão pessoas que não darão ouvidos à voz de Jesus, pessoas que distorcem as suas palavras, pessoas que procuram apenas os seus interesses e benefícios pessoais, pessoas que procuram derrubar aqueles que estão na fé. Sempre existirão discordâncias teológicas, ensinamentos falsos, conflitos, tensões, perseguições, injustiças, dificuldades. Enfim, sempre haverá joio em meio ao trigo. Assim será o reino de Deus enquanto esse mundo existir. Jamais teremos um reino de Deus perfeito aqui na terra. Perfeição apenas na eternidade. Mas isso é algo que nos incomoda, não é? Isso nos deixa inquietos, afinal, nós gostamos das coisas do nosso jeito. E nesse caso, como seria bom ter uma igreja, ter um reino de Deus livre e purificado do joio? Talvez não perfeito, mas no mínimo louvável, inquestionável. Gostaríamos que a igreja impactasse a sociedade. Desejamos o poder para combater a imoralidade, para combater a maldade e também a injustiça. Nos perguntamos por que o cristianismo parece ter tão pouca influência na sociedade. Nos indignamos quando vemos pastores prometendo o que Deus nunca prometeu. Falsos pastores, no caso. E diante de tudo isso, nosso desejo mais profundo é arrancar o joio. Nosso desejo é arrancar o joio e jogá-lo no fogo, queimá-lo o quanto antes, de uma vez por todas, para então eliminar tudo aquilo ou todos aqueles que de alguma forma ou de outra parecem atrapalhar ou comprometer o crescimento e a boa imagem da igreja. O problema é que, ao pensarmos desta maneira, poderemos estar comprometendo vários pés de trigo. O fato é que não cabe a nós fazer esta distinção entre joio e trigo. Só Deus sabe quem realmente crê e quem não crê. Até o maior descrente poderá vir a crer. E nós temos na Bíblia o exemplo do apóstolo Paulo, que perseguia cristãos e veio a ser o maior dos apóstolos. Temos muitos exemplos de incrédulos que se converteram. Ao contrário das plantas que são mencionadas nesta parábola, que jamais poderão se transformar, no caso, o trigo jamais poderá vir a ser joio, nem o joio trigo. Mas as pessoas, elas podem ser transformadas. Sim. Alguém que hoje é joio pode vir a ser o melhor pé de trigo. Mas se nós anteciparmos a colheita, rejeitando essa pessoa de acordo com nossos próprios padrões, com nossos critérios, e que por vezes são até preconceituosos, talvez essa pessoa jamais venha a crer. Antes de pensar em eliminar o joio que julgamos estar atrapalhando a igreja, é necessário que nós analisemos a nossa própria vida. Será que nós sempre somos um pé de trigo produtivo? Ou será que muitas vezes também não somos um pé de joio? A verdade é que todos nós, sim, eu, você, todos nós já fomos joio.
Como bem descreve o apóstolo Paulo ao citar o Antigo Testamento, em Romanos 3, Paulo diz o seguinte: não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Essas são palavras duras, são palavras que nos deixam aflitos, mas esta é a verdade. Sim, todos nós éramos joio e não tínhamos forças em nós mesmos para nos transformar em bom trigo. Aliás, nenhum ser humano tem essa capacidade. O único que pode fazer isso é o próprio Deus. E foi isso o que ele fez. Paulo novamente nos ajuda quando lá no capítulo 5 de Romanos ele diz: de fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte de seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Paulo que o diga. Ele sentiu na pele essa transformação. Assim também nós, de inimigos de Deus, fomos tornados amigos de Deus. Éramos joio e hoje somos trigo produtivo. Que bom, querido irmão, querida irmã, que as coisas nem sempre são como nós gostaríamos que fossem. Que maravilha que as coisas são do jeito de Deus, do jeito que Deus quer que sejam. E Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para todo mundo. Graças a isso temos hoje o perdão e a salvação. E esse é também o desejo de Deus para com todos aqueles que ainda estão afastados dele. Deus é amoroso e paciente, sua vontade é acolher e perdoar a todos através de Jesus Cristo. Como filhos de Deus, amados e perdoados, temos a oportunidade, o privilégio de compartilhar esse amor de Deus também com aqueles que ainda não creem. Nós, todos nós, eu, você, nós podemos ser agentes da transformação de Deus, fazendo com que aqueles que ainda são joio conheçam a Jesus Cristo e o que Ele fez por elas, o que Ele fez por nós, o que Ele fez por toda a humanidade, para que elas também venham a crer. Que possamos amar indistintamente assim como Deus ama, deixando que o joio cresça em nosso meio, na esperança de que um dia ele seja transformado em trigo produtivo. Este é o desejo e a vontade do próprio Deus, que muitas pessoas sejam salvas. É interessante que em uma lavoura de trigo, cada caule individual se sustenta, se apoia um no outro, e assim eles impedem que, quando vem o vento forte, quando vem uma tempestade, impede que a plantação caia. E é interessante que assim também é na igreja. Quando vêm as dificuldades e adversidades da vida, os cristãos podem sustentar-se e apoiar-se um no outro, apoiar-se mutuamente para juntos enfrentarem as tempestades da vida. Uma lavoura de trigo, ela precisa de chuva, ela precisa do sol para que ela produza bem. E assim também é a igreja. Ela é regada e aquecida pelos meios da graça que o próprio Deus nos oferece, a palavra de Deus, o batismo, a Santa Ceia. Esses são os meios pelos quais Deus vem até nós, pelos quais Deus nos irriga, Deus nos aquece, pelos quais a nossa fé é nutrida, ela é alimentada para que nós possamos produzir muitos e muitos frutos e assim também fazer com que muitas outras pessoas sejam alimentadas e nutridas para que também venham ao conhecimento da graça salvadora de Deus.
E se em nossa vida nem todas as coisas são daquele jeito que nós gostaríamos que elas fossem, o nosso conforto está em saber de que tudo, absolutamente tudo, está nas mãos do nosso Deus. Sim, mesmo aquilo que às vezes parece que está fora de todo o controle, tudo está no controle de Deus. Tudo está nas mãos e no cuidado de Deus. É assim que Deus nos conduz em meio às adversidades da vida. É assim que Ele dá sentido e rumo às nossas vidas. Mesmo que nem tudo seja do jeito que gostaríamos. É desta maneira, querido irmão e querida irmã, que Deus administra o seu reino neste mundo, a sua igreja. Por mais que estranho ou insignificante que algumas coisas nos pareçam, sim, Deus continua agindo neste mundo através de sua palavra. Ele age de uma maneira viva e eficaz através da palavra e dos sacramentos, perdoando pecados, transformando vidas e valores. E Deus também utiliza a mim e a você para amar e servir ao próximo, para que através do nosso testemunho, cada vez mais pessoas cheguem ao conhecimento do perdão e da salvação que são encontrados e são oferecidos por Deus através de Jesus Cristo. E assim será até o dia em que a colheita for feita. E todos nós que cremos seremos levados para o celeiro celestial, o novo céu e a nova terra, onde a alegria e a perfeição serão eternas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos permita desfrutar destas bênçãos celestiais para todo sempre. Por amor de Jesus. Amém.